Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 24 de setembro, estamos aí vivenciando o sábado da 25ª semana do tempo comum. Hoje vamos partilharmos o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo do 43b ao 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhe ficava escondido, de modo que não podia entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, enquanto os discípulos não mudarem sua ideia sobre o Messias, jamais realizarão atos de libertação que dão continuidade à missão de Jesus. A forma como Jesus introduz sua admoestação aos discípulos demonstrava a gravidade de sua fala. Preste bastante atenção ao que vou dizer a vocês. De fato, a revelação do seu destino haveria de pegar desprevenidos os discípulos. Eles jamais poderiam imaginar que o mestre queria lhe comunicar. Então perceba que os discípulos haviam conhecido um aspecto da realidade de Jesus, seu poder traumatúrgico, sua capacidade de fazer-se próximo dos pobres e dos pequeninos, sua autoridade de veicular ensinamentos jamais ouvidos, sua relação profunda com o Pai. Embora os mestres da lei, os fariseus, demonstrassem má vontade, as multidões os ouvia empolgadas. Portanto, aderir a ele parecia ser um passo acertado. Quando Jesus anunciou estar para ser entregue na mão dos homens, os discípulos foram incapazes de compreender plenamente essas palavras, pois lhe parecia obscura e receava pedir explicação aos mestres. Portanto, caros irmãos e irmãs, os discípulos de Jesus ainda estavam presos ao ideal de um Messias comum ao pensamento daquela época. Um guerreiro que pudesse reconduzir o povo de Israel ao brilho de um reino humano, à semelhança dos outros reinos. Por isso, não podia entender o que Jesus lhe advertia. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus desejava formá-los para que percebesse que o reino do céu era diferente do reino dos homens. E enquanto não mudasse de ideia, não poderia realizar os atos de libertação que Jesus viera lhe ensinar. Jesus preparava os seus corações para que ia lhe acontecer, mas na verdade eles não admitiam a ideia do sofrimento e fugia de qualquer coisa que lhe acenasse com esta realidade. Ou seja, tinha medo de lhe fazer pergunta sobre o assunto e se esquivava. Isso também acontece com cada um de nós, amados irmãos e irmãs. Quantas vezes a palavra de Jesus também nos diz: prestai bem atenção. E nós, por não querermos admitir a sua mensagem, dizemos que não a entendemos. Procuramos algum subterfúgio para fugir do real significado da palavra, pois temos medo de enfrentar os desafios que ela nos propõe. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, necessitamos, porém, ter consciência de que nós também, como os apóstolos, só poderemos realizar atos de libertação se também formos libertos de nossas cadeias, libertos de nossos impedimentos pessoais. Que o Espírito Santo nos conceda coragem, que o Espírito Santo nos conceda força para assumirmos a palavra de Deus que nos liberta e nos tira as nossas limitações. Caros irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje devemos nos perguntar, após ouvirmos esse Evangelho, fazermos essa breve reflexão, em que você tem evitado se aprofundar
com medo de sofrer? Você já se perguntou isso? Já se questionou? O que você está evitando de aprofundar por medo de sofrer? Há alguma coisa que você terá que enfrentar e não quer nem pensar nessa coisa? Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus também deixa você apavorado? Por quê? Você não quer enfrentar o desafio de, com Jesus, procurar descobrir um caminho para a sua vida? Portanto, faça a experiência e você verá que depois todo medo terá passado. Faça essa experiência nesse dia de hoje. Com Jesus, procurar enfrentar os desafios. Com Jesus, procurar descobrir um caminho para as suas dúvidas. Faça esse itinerário, faça essa experiência no dia de hoje, amados irmãos, queridas irmãs. E peço ao Pai para nos darmos a graça de considerar a paixão de Jesus a partir do seu modo de pensar. Então compreenderemos que se tornou a prova máxima de fidelidade a Ti. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, tanto e abençoado sábado, tanto e abençoado final de semana. Que desça sobre todos vós, sobre você a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre.